Olá, boa tarde, boa madrugada, boa noite, bom dia. A hora que os irmãos entrarem em contato com o nosso vídeo, nosso áudio. Hoje vamos fazer uma leitura sobre o Novo Testamento. O título será O Grão de Mostarda. Espero a compreensão dos amigos, com o barulho que porventura vocês estejam ouvindo de martelo, de obra. É que vizinhança, né? Nós não temos um estúdio, né? Não temos um lugar apropriado, afastado, né? Adoraria morar no sítio, né? Para poder ter um silêncio, para poder gravar para vocês. E o horário que nós temos de semana é esse horário, então bora lá. O importante é a intenção, e a intenção é lermos e estudarmos juntos. Convido a todos para fazermos a nossa prece de abertura, né? Para não nos demorarmos muito. E vamos dar início, né? À nossa leitura saudável. Porque é sempre saudável estar com Deus. É sempre saudável estar com Jesus. Bora lá? Deus, Pai de infinita bondade, que nos ama incondicionalmente a todos os seus filhos e suas filhas. Permita que os mentores, que nossos anjos da guarda, de guarda, que as mentoras, que os amigos da luz, junto com Jesus, possam vir nos inspirar, nos intuir, auxiliar a todos nós para uma leitura, um momento consagrado a Ti, ó Pai, ó Jesus, ó amigos, amigas da luz. Desde já agradecemos a presença desses seres tão ilustres em nossas vidas para o nosso auxílio. Com o Pai Nosso, daremos por início, aberto, a nossa leitura saudável, nosso reencontro e indo de encontro a Jesus, a Deus, através das parábolas da passagem do Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém. Damos por início a nossa leitura diária. Bom, como os amigos já sabem, as amigas, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo, bem-vindas. Os amigos do Quai já sabem, do Face, mas sempre tem os novos, né? Graças a Deus, aos amigos espirituais de Jesus, sempre tem os novos. Estamos fazendo um desafio diário, por isso que todos os dias vocês estão ouvindo a minha voz, a minha latinha, né? Que é ler juntos, ninguém aqui é dono da verdade, é ler juntos, aprender juntos, estudar juntos, pensar juntos, raciocinar juntos, né? Reencontrar Deus, reencontrar Jesus juntos, diariamente, porque são 600 páginas, então nos é dado esse desafio, e eu aceitei, e consequentemente os irmãos e as irmãs que estão nos acompanhando também aceitaram de alguma forma, né? De lermos, relermos, relembrarmos, porque essa meia hora, uma hora juntos não é perdido, gente. Não é perdido. Porque se nós não assimilamos na hora, no exato momento em que estamos vendo, ouvindo, lendo, no momento certo em que nós precisarmos relembrarmos dessa passagem, que nós precisarmos colocar em nossas vidas, tenha certeza
que está lá no nosso subconsciente, pois as palavras de Deus, os ensinamentos de Jesus nunca é em vão. Então, é um aprimoramento para nossas vidas, essa meia hora, 1 hora juntos. Bora lá? Então nós vamos falar sobre o grão de mostarda. Né? Quando nós lemos essa passagem, eu vou ler ela, mas quando nós lemos essa passagem, ela nos traz, eu fiz um anotamento aqui, ela nos faz lembrar que todo esforço verdadeiro tem que contar com o tempo. Né? Deus é comparado com um agricultor, e nenhuma semente sai da sua condição, né, e dá um fruto numa árvore do dia para a noite. Tudo demanda um tempo, um espírito de progresso, fases, ciclos, para que se possa crescer. Vamos para a parábola, para podermos entendermos. Essa foi só uma introdução. A parábola, na verdade, ela é assim. Vamos para a parábola. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 30, 31, 32. Encontramos em Lucas também, versículo 13, 18 até o 19. Então, Jesus propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Essa é a parábola, curtinha. Só que, né, sempre que nós nos situamos nas parábolas de Jesus, nós temos que lembrar o seguinte, que aquela época eles não tinham o que nós temos hoje, né? Computadores, cartão de memória, né? Tablets, cadernos, livros. Então, como é que se passavam os ensinamentos? Como é que se memorizava melhor os ensinamentos? Era usando coisas do dia a dia, coisas em que a população conhecia. E semente de mostarda era uma das hortaliças mais plantadas naquela região. Então, de alguma forma, quase todos tinham algum conhecimento de que jeito era o grão de mostarda. Né? E aí eu fui pesquisar, porque Jesus falou que é uma das menores. E literalmente é. Ela tem 1,5 milímetros de diâmetro. Isso aqui é até grande. Uma coisinha assim, um fio de cabelo. A semente. Só que, depois que ela é colocada na terra, que ela é cultivada, que ela brota, que ela cresce, que ela vira uma árvore, aquele fiozinho de cabelo vira uma árvore de 3 metros de altura. Aonde vira um ninho para os pássaros e dá sombra para os homens. Então, aquela sementinha. Então, veja o poder disso. E lembrando por que Jesus usava isso. Jesus, como nós conhecemos, foi né, dos maiores pedagogos, dos maiores professores de todos os tempos. Né? Por quê? Porque ele utilizava
histórias, porque a história fixa melhor para nós. Porque olha só, quando nós lemos: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recebeu. Ou seja, quando a gente ouve isso aí, que um homem recebeu, a gente já lembra do nosso pai, do nosso avô, algum vizinho, algum conhecido do interior plantando, né? A gente já visualiza o homem lá virando a terra, cavucando, fazendo a covinha ali e largando a semente. Então já fica mais fácil de memorizar, né? Que recebeu em seu campo, o qual é de fato o menor de todas as sementes, que é uma seleção resultado. Então aqui, ó. E quando o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, ou seja, o reino dos céus, Jesus está dizendo que ele é pequeno. Sabe por quê? Porque o reino dos céus, ele está latente. O que é latente? Está adormecido dentro de você. O reino dos céus é você. Somos nós. E essa semente também somos nós. E o que nós temos de ensinamento na prática quando a gente vê, quando a gente bota uma semente na terra? A gente tem que esperar um tempo, né? Não adianta eu plantar agora, né? Botei a semente ali, cavoquei na terra, botei, rego, molho. Amanhã eu vou lá e já quero que seja uma árvore, que seja uma árvore com frutos. Não. Tudo tem o seu tempo, né? Cada árvore, cada hortaliça, cada tem, né? 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 anos. Tudo tem o seu tempo. E assim somos nós. E essa semente, para poder florescer, crescer, ela vai enfrentar na terra temporais, chuva, inundações, né? Seca. E o que é isso? É nós enfrentando as dificuldades, enfrentando as complicações, os desafios diários. Porque quando nós damos de entrada com essa parábola, o grão de mostarda, nós temos sempre que lembrar que Jesus, na verdade todas as parábolas, né? Que Jesus nunca usava a palavra em vão. Ele não falava por falar. Sempre tinha um ensinamento para ali, pro momento, pro futuro e para as próximas gerações. Então, quando nós debruçamos com o grão de mostarda, vemos que nós somos essa sementinha que tem em nós um potencial enorme de nos tornarmos árvores. Como tornar? Sermos seres evoluídos, crescermos, né, no mundo espiritual. Porque assim como essa semente vai passar por seca, vai passar por inundação, vai passar por temporal, né, aqui no sul, por geada e coisa nada, né, e ela vai fortificar as raízes. Nós, quando vem a adversidade, quando vem as brigas, quando vem os desafios, as tormentas da vida, nós temos que enraizar as nossas raízes na fé, mas não simplesmente no eu acredito, eu confio, porque fé sem ação não adianta nada. Porque como é que a semente, qualquer semente se enraiza na terra? Ela vai procurando água, né? Ela vai descendo para baixo, né? Até encontrar água, para depois
crescer e virar forte. E qual é que é a nossa água? A fé, vivenciar no bem, honestamente, ainda que não tenha testemunhas, ainda que ninguém veja. Porque procurar ser uma pessoa legal na frente dos outros é fácil. Agora, ser uma pessoa legal sem testemunha, procurar parecer ser uma pessoa honesta, do bem, na frente dos outros ali, que tem 3, 4, 5, 10, 20, 50 pessoas em volta, é fácil, né? É dar um sorrisinho, né? Tem vários truques para isso. Agora, ser honesto, ser fiel aos seus princípios, às suas virtudes, às suas qualidades, sem testemunhas, quanto a só você, aí, meu amigo, é mais difícil. E nós passamos por esses testes para ver se a nossa semente está enraizada na fé verdadeiramente todo santo dia. É no relacionamento, é em convivência familiar, é em sociedade, no trabalho. Quando não tem ninguém olhando você. Quando seu empresário, seu patrão não está perto. Quando não tem cliente na loja. Quando não tem cliente na loja, o que você está fazendo? Se você está cumprindo as suas tarefas, né? Para organizar o ambiente ali, manter um bom fluxo, né? Ou se você aproveita que não tem ninguém olhando e Deus dará. Porque as pessoas pensam que os grandes testes é só nas grandes coisas da vida. Né? Quando dá separação, quando dá briga, quando dá perca de trabalho, quando dá perca de casa, perca de terreno, perca de carro, sei lá, um acidente, uma doença. Sim, essas provas também existem. Que é para ver se tem fé, se tem persistência, né? Resiliência. Mas o grande teste, todos os dias, que qualquer pessoa passa, é quando está sozinho, sozinho. Então, quando nós lemos isso aqui, nós temos que lembrar. Todo mundo é um grão de mostarda. Todo mundo é uma semente. Todo mundo tem uma árvore interna grande. Todo mundo tem um potencial enorme para crescer. Todo mundo tem essa possibilidade. Está latente, está adormecido, está lá dentro. Todo mundo tem dons. Todo mundo tem N faculdades maravilhosas. Só falta descobrir. Só falta fazer uma análise interna e descobrir, deixar brotar. Porque Jesus está dizendo aqui que meus amigos, minhas amigas e eu, que nós, como seres humanos, e hoje, todos nós, intelectualmente, mentalmente, nós temos um conhecimento enorme. Nós temos um avanço assim significativo, né? Como sociedade, como ciência, como medicina, é inegável. Só que nos é ensinado, e Jesus nos ensinou, que se eu não equilibrar as duas asas, a asa da razão e a asa do amor, eu não vou conseguir voar.
né? Ou, como está no Velho Testamento, a escada da evolução. Se eu tiver só a intelectualidade, e é o que nós temos como humanidade, não vou conseguir alcançar o meu patamar, o nosso patamar de evolução que todos nós temos. A árvore que Jesus quis dizer, que Jesus comparou, é a evolução espiritual que todo mundo tem, e todo mundo vai ter, e todo mundo está destinado a ter. A semente, nós nascemos igual, nós nascemos com as mesmas oportunidades, nós temos as mesmas oportunidades. Não é aquela frase que é cotidiana, né, do ser humano, o sol brilha para todos. Todos temos 24 horas. E não dá para ir contra, é verdade, né? O sol brilha para todos. No mundo inteiro, todas as línguas, todas as populações, tá? As etnias, mas é regido por 24 horas. Então todos temos as mesmas oportunidades. Então, todos estamos na Terra igual a semente de mostarda. E dentro de nós, no nosso inconsciente, está essa árvore linda, que é a do amor, que é da evolução. Então nós já atingimos um patamar bom de inteligência, né? Mas falta a moral, falta o amor. E a mensagem de Cristo, porque nós fomos pesquisar aqui, então nós estamos, há 2 semanas atrás, né? Não, 2 semanas atrás, 1 semana atrás nós entramos nessa, né? Que foi quando Jesus entrou, estava lá no lago, lá, né? Na beira do lago, né? Na prainha, na verdade. E aí começou a chegar a multidão, né? A turba, começou a chegar a multidão. Então, Jesus viu aquilo ali, opa, tá chegando bastante gente hoje vai estar bom, vou aproveitar. E aí Jesus foi pro barco, né? E aí o pessoal ficou em volta do lago ali. E aí Jesus sentou no barco, né? Sentou no barco. E começou a falar, falou. Ele se emocionou, né? Como quem diz, eu vou aproveitar. E é por isso que nós estamos lendo tanta parábola já no começo. Eu vou aproveitar e vou falar 8 parábolas. Eu vou falar 8. Ele falou 8 parábolas seguidas, assim, né? Falou do grão mostarda, falou do fermento, do trigo e do joio, tesouro e da pérola, parábola da rede, né? Falou 8 parábolas. Que foi o momento, né, que ele viu, opa, vou aproveitar essa multidão enorme aqui, essas 1000 pessoas. Para a época era, né? Para a época era um monte. E vou aproveitar. Ele soltou. Só que ele sabia que o povo não estava preparado. Ele não podia chegar e falar assim, abertamente. Então ele tinha que adaptar as histórias. Igual a gente faz com nossas crianças quando a gente vai fazer a evangelização. Quando a gente faz a evangelização, para quem é de religião aqui sabe o que eu estou falando. Evangelização, evangelizar, catequizar, que é o mesmo nome, né? A gente só troca evangelização, mas é a mesma coisa da catequese dos católicos. A gente não pode chegar e falar igual fala com um adulto, né? Porque a cabecinha deles não está ainda preparada. Está em formação, está em crescimento, está, né? Muito conhecimento, muita coisa para adquirir, está em branco. Então, nós nos adaptamos ao que eles podem entender. Aí vem as historinhas, vem os desenhos, vem os vídeos, vem os áudios, vem as músicas. Tá? É a mesma coisa que Jesus fez. Jesus olhou assim para nós, assim, nós não estamos preparados ainda. Porque se Jesus falasse, igual nós falamos agora, qualquer religião fala agora, o povo ia entrar em choque. O povo ia entrar em choque e não ia entender nada. Então, por isso, porque quem olha assim, quem pega a Bíblia assim, não tem um familiar, que não está acostumado,
entra em choque, né? Entra assim, como assim? Se Jesus era tão poderoso, Jesus era um Deus na Terra, como é que fala essas coisinhas que não tem nem pé nem cabeça? Mas é que não entra no contexto da história, não entra no contexto. E é por isso que nós aqui sempre vamos entrar no contexto. Nós vamos ver como é que era a população, os costumes, o que fazia, o que não fazia, o que gostava de comer, não gostava de comer, como é que vivia, como é que não vivia, para nós podermos entender o porquê que Jesus escolheu as histórias. Né? Mas sempre dentro dessas histórias tem grandes ensinamentos. Ensinamentos para a vida toda. Então, a primeira lição do Grão de Mostarda é: não faça as coisas com pressa. Não faça as coisas querendo resultado para amanhã. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. O nosso trabalho é fazer igual o agricultor, né? Já que Jesus comparou a um agricultor, né? Deus com um agricultor. O que o agricultor faz? Ele prepara a terra, né? Revira a terra, né? Acho que ainda até hoje até assim, revira a terra, nutre a terra, né? Coloca os nutrientes necessários, sais, o sal, coloca ali os nutrientes, coloca a semente, fecha a terra, rega, molha, né? Aduba e espera a natureza fazer a sua parte, né? Que daí depende de cada planta, né? Tem planta que é com 2 meses, tem planta que é com 3 meses, tem planta que é com 4 meses, tem fruta que é com 6, 7 anos, né? Mas chega a hora e vem. Isso é para nós também. Porque muitos de nós, e eu já fui assim, quando as primeiras vezes, né? Depois a gente entende, mas as primeiras vezes que a gente resolve ir numa igreja, ir no centro espírita, assumir uma fé, assumir uma religião, nós queremos resultado para ontem. A gente quer chegar lá, entrar lá no centro, lá, que é o meu caso, né? Entrar lá no centro espírita lá, aí vê o palestrante lá, fala bonito e tal, meia hora, 1 hora, beleza? Aí tá, a hora dos passes, aí toma o passe ali, aqui é pronto. Meus pecados foram embora, porque sou um novo homem, e já quer sair 1 hora, 2 horas depois que entrou no prédio físico, de mãos dadas com Jesus, mas sem plantar, sem regar, sem nutrir aquilo que aprendeu, aquilo que Jesus passou para o seu coração, que são os ensinamentos dele, as parábolas dele, as histórias dele, a vida dele, né? Porque eu só vou saber se eu sou uma árvore bonita ou se eu vou ser uma árvore bonita, se eu vou dar uns frutos bonitos, como é que vai ser os meus frutos? Se eu sou uma jabuticabeira, se eu sou uma goiabeira, né? Se eu sou uma jaca, ou se eu sou um moranguinho, só se eu nutrir. E como é que eu nutro? Procurando seguir as normas, as diretrizes de Jesus. Procurando, ainda que com falhas, mas procurando deixar o homem velho para trás. Porque a proposta de Jesus é essa.
com o ensinamento da grão de mostarda é essa. No momento que eu enterro a semente, no momento que brota, né? Brota a plantinha ali. Então, deixou o homem velho para trás, a mulher velha para trás, o eu para trás, e agora é o que vai seguir Jesus, o que vai seguir as orientações, as diretrizes de Jesus. O homem novo, a mulher nova, a planta nova, a muda nova, né? A mudinha nova. E aí, pode ser que não seja uma árvore gigante, mas pode ser que várias mudinhas saiam daquela plantação minha, procurando ser uma pessoa melhor, procurando atender mais às diretrizes de Jesus, procurando verdadeiramente ser um homem ou mulher de bem. Porque eu só sei que eu sou um homem e uma mulher de bem se eu procuro cumprir à risca, mas não porque forçaram, não porque a religião diz que é permitido, é proibido, pode sim, pode não, não pode, deve, não deve, não. Se toca no meu coração. Se toca no meu coração, aí eu sei que eu faço porque eu gosto, ou você faz porque gosta, aí você está no caminho certo. Porque daí não tem alguém que vai apontar o dedo, vai dizer, isso é certo, isso é errado. Você está errado, você está certo. Não, seu coração está dizendo que você está certo, pronto. Não precisa bater boca com ninguém. Essa é a proposta de Deus, de Jesus. Então, só recapitulando aqui que eu peguei, vamos ver agora vamos ver os significados, né? Pesquisa, e chega na hora não fala. Para terminar, vamos ver o significado. Vamos ler de novo, vamos ver o significado. Outra parábola ali propôs, propor, né? Demonstrar, apresentar, confiar e tal. Recomendar. Aí dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Mostarda, o que era mostarda para os palestinos na época, né? Para o pessoal daquela época. Mostarda, os estudos estão divididos quanto à identificação dessa planta, né? Da mostarda. Para algumas pessoas, né, que estudaram isso, a mostarda trata-se da sinapse nigra, ou mostarda negra, né? Mostarda negra, que era muito comum na Palestina de até então, né, da época. Ela cresce naturalmente, ou seja, não precisaria de plantar, né? Ela é tipo uma erva daninha, até assim, cresce. É que nem chuchu, né? Nós gaúchos, chuchu nasce em qualquer lugar. Cresce naturalmente, atingindo a altura de um homem montado num cavalo. Ou seja, dependendo do homem, se fosse eu, mas no cavalo, 3 metros de altura. Né? Mas 2,5 metros no mínimo. Mas imagina que árvore grande, cara. Maior que o cinnamon. Nós, gaúchos. Cresce naturalmente, atingindo a altura de um homem montado no cavalo. Já para outros estudiosos, mostarda, que Jesus quis dizer, refere-se à salvadora pérsica, que é uma planta encontrada em pequenas quantidades no Vale do Jordão, ou seja, encontra-se até hoje, lá na Jordânia, e que produz um fruto suculento. Então, a controvérsia é essa, né? A dúvida dos estudiosos é essa. Uns acham que Jesus estava falando da semente que eles encontraram, né? Que encontra hoje, a negra, né? Sinapse negra, mostarda negra. Ou essa que o nome lá entre eles, lá, porque as plantas têm um nome diferente, né? Salvadora pérsica, que seria uma espécie de uma fruta. Talvez seja essa, da fruta que Jesus está falando. Porque mais tarde, em alguma outra parábola, Jesus fala dos bons frutos. Né?
dos frutos saborosos, que nós vamos ver mais adiante. E aí tal, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, aninhar, isso aí todo mundo sabe, né? Aninhar, fazer ninho, né? Aninhar, ficar ali, se proteger da chuva. Lá não chove, mas proteger da chuva, se proteger do sol, do calor. Ter um lugar mais seguro. Então, não nos alongando muito, né? Esse é o nosso estudo, então. Então, só recapitulando, né? Então, o grão de mostarda, quando vocês ouvirem falar do grão de mostarda, lembrar, isso é real, pesquisei. Olha se o Wikipedia e o tio Google aí tá mentindo para mim. Que pode acontecer, né, gente? Mas ela ainda é uma espessura de um fio de cabelo, é 1,5 milímetro de diâmetro, a menor semente do mundo, né? Você olha uma semente de bergamota, ela é gigante perto da bergamota, ela é gigante, tangerina, ela é gigante perto da semente de mostarda. Então, e essa sementinha, depois que cresce, que vai crescendo, vai passando os anos, pode chegar a 3 metros de altura. E é o que nós somos assim. Cada ser humano, ali latente, pode ter um grande espírito, uma grande alma, um ser evoluído pra caramba. Só que nós não sabemos reconhecer. E nem essa pessoa se reconhece, porque está latente, essa semente está adormecida, ela não está sendo nutrida, ela não está sendo regada. A gente só nutre quando a gente vivencia Jesus. Né? A semente somos nós. Nós vamos sofrer as tempestades, as inundações na terra, mas vamos ter as reais bem profundas, as raízes, ter a raiz bem profunda para quando crescer forte. Porque quanto mais forte, quanto mais fino a raiz, enraizado na fé, sabendo o porquê que confia em Deus, confia em Jesus, qual motivo, razão e circunstância, né? O filósofo professor Girafales, do Chaves, aí nós sabemos que vamos crescer forte, porque nós nos tornamos fortes. Ninguém consegue derrubar nós. Derruba fisicamente, mas mentalmente, de coração tranquilo e sereno, ninguém consegue derrubar. Então, só para terminar, todo esforço verdadeiro tem que conter com o tempo. Deus, no grão de mostarda, Jesus compara Deus com um agricultor. E nenhuma semente sai da sua condição, né, de sementinha e dá fruto, vira uma árvore, do dia para a noite. Nenhuma. Não tem tecnologia que consiga isso. Até hoje. Então, até hoje, o que o nosso bisavô falava, nos ensinava sobre plantação, o que o nosso avô nos ensinava sobre plantação, nosso pai, nossa mãe, nossos tios, está do mesmo jeito. Né? Se disseram para ti que leva 4, 5 anos, 5 anos para aquele eucalipto ficar forte, para poder virar tábua, né? Vai levar 4, 5 anos, não muda. Se aquele pé de abacate leva 7 anos para ter abacate, ainda continua levando 7 anos. Não adianta querer em 2 anos, 3, em 6 meses, em 1 ano, não vai ter abacate. É essa a mensagem. Então, paciência. Pronto. O grão de mostarda é paciência.
um tempo, um espírito de progresso, com suas fases, ciclos, para que se possa reverter, revelar, crescer. Então, bora fazer o nosso encerramento, a nossa oração, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos mentores, aos amigos, às amigas, pela presença carinhosa, por não nos desampararem, por virem ao nosso encontro, nos intuírem, inspirando, auxiliando, nos ajudando para uma leitura saudável, para um momento fraterno, juntos, unidos, em prol de estarmos em comunhão com Deus, com Jesus, com nossos padrinhos espirituais, os mentores, os amigos, os chamados anjos de guarda, que nos acompanham e nos protegem 24 horas por dia, praticamente. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde, uma ótima noite. E fique com Deus. E estejam todos convidados para amanhã. Se assim seja, se assim será. E Deus ilumine a vida de cada um de nós.